Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje vou mostrar para vocês como fazer um artesanato com jornal do início ao fim. A peça de hoje será um vaso. Vou iniciar cortando o jornal, fazendo os palitos e em seguida iniciar a trança da peça. Tá bom, pessoal? Acompanhe o vídeo. Eu faço o primeiro corte aproveitando a dobra original das páginas. Este jornal será dividido em 3 tiras. Como a peça é pequena, necessito dos palitos um pouco mais finos. Se eu for fazer uma peça grande, aí a divisão é somente ao meio, para que os palitos fiquem mais grossos e a peça fique mais firme. A divisão dos textos do jornal em colunas serve para marcar a divisão das tiras. Então eu vou dobrar utilizando a marca da primeira divisão e a segunda parte que fica eu faço a dobra ao meio e dá exatamente as tiras iguais. Faço o mesmo processo com a segunda parte do jornal. Com isso terei tiras iguais e palitos iguais. Já finalizando o corte do jornal, vocês verão como ficam todas iguais as tiras. Isso deixa os palitos todos iguais, aí fica uma peça muito bonita. Agora, aqui eu vou iniciar a fabricação do palito. Utilizo um araminho como vocês estão vendo. Coloco esse araminho no sentido do comprimento da tira, para que o palito fique no mesmo comprimento dessa tira de jornal. Se eu utilizar esse palito, esse ferrinho na diagonal, o palito fica curto e com uma ponta mais grossa que a outra. Então vocês verão como é feito e pode observar que os palitos no final ficam igual. Resolvi fazer mais um palito aqui para ficar bem claro esse ponto que é o início do trabalho. Se não tiver um palito bem feito, consequentemente não fará uma peça também bem feita para ficar bonita. Tá, pessoal? Então quero que esse ponto fique bem claro. Eu utilizo uma faca para ajustar o papel no ferrinho e começo a enrolar, seguro bem no início da folha de jornal, do papel de jornal. Aí vocês podem observar, é bem simples, enrolo, vou deslizando o dedo até chegar no final do enrolamento. Passo um pouquinho de cola e está finalizado o palito. E vocês podem ver que fica na mesma espessura e com o comprimento praticamente igual à da folha de papel. Para fazer qualquer peça, primeiramente monta as hastes. Eu pego uma quantidade de palito, corto as pontinhas dele onde foi finalizado o enrolamento na diagonal para encaixar uma na outra. Aí eu monto cada haste utilizando 2 palitos. Utilizando uma faquinha, eu pressiono a ponta do palito onde foi cortado para afinar, passo na cola e encaixo na outra extremidade do palito onde foi cortado também. E assim eu faço quantas hastes forem necessário. Finalizando as hastes aqui, vejam que fica no comprimento de 2 palitos. Iniciando o fundo do vaso. Nesse início eu utilizo 4 palitos. Coloco 3 no mesmo sentido como vocês estão vendo. E esse outro vai ficar cruzando esses 3 embaixo do palito do meio. Aí, como vocês estão vendo. Ele fica embaixo do palito que está no meio e em cima dos 2 da laterais.
Aí como vocês podem observar, os 3 palitos no mesmo sentido, aí 2 estão embaixo e 1 em cima desse que cruza eles. O próximo palito já é invertido, os 2 que estão embaixo passam para cima e esse do meio que estava em cima passa para baixo, aí como vocês estão vendo. E assim por diante, em cada palito que eu vou acrescentando, inverte o processo. 2, no caso aí, 2 ficou embaixo, passou para cima, agora no próximo palito eles já vão ficar embaixo novamente. Esse é o sentido da trança, é sempre assim. E aí eu vou acrescentando a quantidade de palito sem ter um tamanho definido. Eu só vou saber o tamanho da peça depois que eu monto o fundo dela e eu sei o tamanho. Mas assim, para iniciar, a média que para uma peça média, eu começo com uns 8, 10 hastes para cada lado. E aí como vocês viram aí, eu vou acrescentando agora de cada lado, eu vou acrescentando um palito até formar um quadrado num tamanho razoável que eu veja que dá para fazer o fundo. Então essa parte eu não posso definir uma quantidade, eu preciso de tantas hastes para formar o fundo, não. É só na hora de fazer mesmo que a gente vai descobrindo com a quantidade de palitos que são necessários. Aqui são as hastes e como vocês viram, emendado 2 palitos juntos. E no final desse processo aqui do fundo, essas hastes vão ficar pares. Cada ponta dessa aqui vai ser uma haste. Cada lado dessa cruz que vocês estão vendo aqui será as hastes. Serão as hastes e ficam pares. Só que uma desses pares, dessas hastes, eu retiro para iniciar o processo. Eu uso ela para iniciar o processo da trança mesmo em si. Lembrando que no início essa peça fica quadrada, aqui o fundo quadrado, e quando eu começo a trança, ela vai arredondando para ficar no formato redondo de uma peça redonda. Porque não é possível fazer uma peça quadrada com esse estilo de trança com jornal, não se faz. Porque é uma peça sem molde, então ela não é possível fazer quadrada, só faz ela redonda, oval, agora quadrada mesmo não é possível não. Assim eu vou seguindo aqui como está, vocês estão vendo aí, até chegar na quantidade de hastes que eu desejo. Vocês podem ver que eu coloco um palito de um lado, viro para colocar do outro para ir aumentando de quantidades iguais. Como eu comecei com 3, aí vocês veem que já tem uma quantidade maior de cada lado. Então para isso eu vou aumentando, virando a peça para colocar um palito em cada sentido das hastes. Aí. Não é difícil, eu acho que observar é melhor do que explicando mesmo. Vocês podem tentar fazer assim, observando é melhor. Que só em explicar sem observar não é possível entender, é meio complexo o processo. Até aqui a trança foi das hastes. Vocês viram, como eu disse, ficou quadrado o fundo, essa parte das hastes. Agora estou iniciando aqui, como vocês podem observar, iniciando a trança já do fundo. Primeiro trança as hastes e depois inicia a trança do fundo da peça, no caso do vaso que eu vou fazer, para dar o formato. Peguei a primeira haste de um lado e começo a fazer a trança passando uma embaixo, outra em cima e assim consequentemente até o final da peça, até finalizar. Não muda esse sentido de tranças. Como eu tinha dito, o começo das hastes fica quadrada e quando eu começo a fazer a trança do fundo do vaso, no caso aqui, ou pode ser de um cesto, seja o que for, aí ela vai arredondando essa parte que está quadrada, de acordo eu vou trançando os palitos, ela vai arredondando até ficar completamente redonda. Vocês podem observar
eu passo aqui um palito embaixo, outro em cima e vou separando essas hastes que estão todas juntas, eu vou separando até elas ficarem numa divisão bem parecida, aproximada, assim, em partes iguais. E cada volta agora, essa trança é feito em volta desse quadrado. Aí, como vocês podem observar, não é difícil, é bem simples para fazer. Lembrando que uma embaixo, outra em cima e assim por diante, vai até o final da peça. E nesse início aqui eu vou separando as hastes, como eu disse, vou separando para que elas tenham uma distância mais ou menos padrão, que vai ficar bem parecida. E lembrando que o tamanho desse fundo aqui, eu vou trançando até as hastes separarem uma da outra aqui no início, separarem cerca de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Porque a peça, ela sempre vai ficando, aumentando, a boca fica maior do que o fundo. Então, se eu aumentar muito a distância das hastes, quando chega na boca, a peça já está com a distância muito grande e aí não fica uma peça legal. Não fica bem feita a peça. Então ela tem que ter uma distância mais ou menos entre 1 centímetro e 1,5 no início da trança aqui, na hora de levantar as paredes da peça. Lembrando a vocês que este palito que eu estou usando, cada vez que ele termina, porque como eu vou trançando, ele vai diminuindo. Então, cada vez que ele termina, eu colo o outro, como estou fazendo aqui. Eu colo o outro na ponta. Eu faço aquele mesmo processo, corto a pontinha que é mais sensível, amasso ele um pouquinho com a faca para ele diminuir o diâmetro e encaixo na ponta do outro palito. Passo cola e encaixo, ele vai ficando todo colado. E também outro detalhe é o seguinte, cada volta que eu dou em torno dessa peça aqui, trançando, as hastes vão distanciando uma da outra. Aí foi quando eu disse que quando ele chega entre uma média de 1 centímetro e 1,5, aí é tempo de parar de fazer o fundo e começar a levantar a peça para, como se fosse as paredes, começar a levantar para a peça subir, porque aqui é só o fundo, ela está plana, como vocês estão vendo, é o fundo. Mas nessa distância aqui, que já está com 1 centímetro e pouco, é quando eu vou começar a levantar. E eu levanto essas hastes, vocês vão observar como é feito esse processo. Porque até aqui está plano, é o fundo. Agora eu vou começar a trabalhar levantando essas hastes, aí, ó, como vocês estão vendo. E a trança segue do mesmo jeito, um embaixo, um em cima, ou no caso aqui, como eu levantei agora os palitos, estou levantando os palitos, é um por dentro, passo um por dentro, um por fora, um por dentro, um por fora aí, ó. E esse palito vai seguindo, esse palito que eu uso para trançar, ele nunca pode dar fim. O fim dele é quando termina de fazer a peça. Cada vez que ele diminui o tamanho, eu coloco mais um na ponta. Se eu pegar uma peça depois de pronta e desmanchar ela, ela fica um fio de enorme, o comprimento que dá esse palito, é muita coisa mesmo. E esse é o procedimento, agora é um por dentro, um por fora. Porque a peça agora eu já preciso que ela levante para subir a peça. Aqui, pessoal, cada volta que eu vou dando em torno dessa peça, eu vou esticando um pouquinho mais esse palito para que essas hastes possam levantar e a peça tome o formato dela de um vaso. Até quando eu falei para vocês, estava fazendo o fundo, e agora que eu já comecei a virar as hastes, aí eu vou esticando o palito a cada vez um pouquinho mais, como se fosse estivesse trançando um fio, né? Em volta, eu vou sempre esticando ele, aí com ele esticado, aí as hastes vai tomando a forma, volta para cima e começa a tomar a forma da peça, tá? Aí vocês podem ver, é um processo bem
tranquilo para fazer. É um pouco de paciência, né, para fazer artesanato, mas é tranquilo. Depois que você pega a prática, trabalha facilmente. E vocês que já viram alguns dos vídeos que eu tenho feito sobre o artesanato, ensinando a fazer o artesanato, então vocês puderam ver que eu não trabalho com molde. As minhas peças são trabalho de forma visual, só observando. Imagino o que eu quero e vou fazendo só visualmente, eu não utilizo molde nenhum. Até esse vaso que eu estou utilizando ele aqui próximo, que eu já mostrei no início do vídeo, um vaso preto, este vaso ele não é molde, eu estou simplesmente usando ele como a medida que eu vou fazer essa peça para colocá-lo dentro. Para colocar, vamos supor, uma planta naquele vaso e colocar dentro desta peça de jornal. Então ele não é mesmo um molde, porque podem ver que eu faço aqui sem utilizá-lo direto, né, para ter a base. Eu só vou medindo, no caso, para essa peça ter o mesmo formato dele, para poder ir também com o diâmetro um pouquinho maior para encaixar aquele vaso de plástico dentro dele, tá? Então eu trabalho todas as minhas peças, sempre foram feitos sem molde, não utilizo molde não. Porque eu já vi alguns vídeos de ensinamentos na internet, porém com molde, utilizando molde para formar a peça. E os meus vasos, todo tipo, que eu tenho diversos vasos, eu tenho um vídeo mostrando diversos vasos diferentes, peças diferentes, cestos, todos feitos sem molde. Simplesmente imagina o que quer e desenvolve com as mãos. É bem interessante. Você imagina e desenvolve. E as mãos têm que desenvolver aquela peça de acordo com a imaginação. Aqui eu estou cortando o vídeo por partes, porque se eu for filmar todo o trabalho aqui, fica muito longo o vídeo, é muito demorado, assim, fica mais de uma hora e meia, por aí, para fazer um vaso desse aqui, do início, umas 2 horas, eu acredito, para fazer um vaso desse, do início ao fim. Isso após os palitos pronto, porque desde que começa a fazer os palitos demora um bom tempo. Aí, como eu disse, eu estou usando ele para medida, tá? Ele serve só para medir, para que o vaso fica no mesmo formato dele, essa peça fica no mesmo formato deste vaso. Mas é bem tranquilo, o artesanato de jornal é uma terapia, principalmente, vamos supor, para quem está necessitando de terapia, alguma coisa assim. O artesanato de jornal é uma terapia, porque é limpo, você não trabalha com ferramentas perigosas, é limpo. É diferente, por exemplo, da marcenaria, que você tem ferramenta cortante, algumas coisas assim mais perigosas, né? E o artesanato de jornal não, usa só uma faquinha pequena para cortar o jornal e uma tesourinha, pode ser uma tesourinha de criança, dessa que corta sem ponta, para cortar papel, essa tesourinha escolar para criança. É bem simples, então é uma terapia muito boa para quem necessite de terapia. Eu não faço como terapia, né? Mas para quem precisa de terapia é muito bom trabalhar com jornal, porque é um material limpo e sem riscos de acidente, porque as ferramentas é bem simplesinha. E como eu disse também, quando finaliza esse palito que eu estou usando para trançar, quando ele é finalizado, eu colo outro na ponta dele. Aí, ó, você ali finalizou esse palito. Eu já pego outro
e vou colar na ponta. Aqui eu estou só medindo com o vaso e em seguida eu já colo um palito na ponta daquele para continuar essa trança, o trançado aqui do vaso. Estou medindo com mais frequência aqui porque já está chegando o tamanho onde eu tenho que finalizar a boca desse vaso. Então, por isso que eu estou usando mais essa frequência. Então esse vaso, ele vai ser um vaso mesmo, como eu disse, esse outro vai ficar dentro como um vaso de planta, dentro desse vaso de jornal. Aqui chegando na boca, então um detalhe interessante que o sentido dele está em subir a peça, vai aumentando a peça. E para finalizar a boca, eu tenho um processo que eu criei também, onde eu viro todas essas hastes em 90 graus, em 180 graus eu viro essas hastes em 180 graus e ela, para finalizar, ela tem que já estar todas viradas para baixo. É um modelo de boca de vaso que eu criei, porque eu nunca vi antes, assim. Aí eu criei esse modelo onde eu tenho que voltar essas hastes todinhas. Aqui eu já vou iniciar já esse processo de voltar as hastes. Como vocês já estão vendo, as hastes já estão ficando abertas, todas já abertas, num ângulo aqui de 90 graus já. E no final, quando finalizar, ela já vai estar com 180 graus já virada para baixo. Que neste ponto as hastes já estão tomando outra direção, já estão ficando já abertas. Aqui elas já estão sendo viradas a 90 graus. Aí eu tranço um pouquinho nessa posição e viro elas a 180 graus, que é onde finalizo. Porque no final da peça, no acabamento, todas as pontas dessas hastes aqui tem que ficar escondidas, elas não aparecem. Então por isso que eu viro elas em 180 graus para poder esconder essas pontas dentro. Olha lá. Até a forma que a posição do vaso já está diferente. Você pode ver, eu estava com ele com o fundo para baixo, agora já está com o fundo já de lado. E daqui a um instante ele já estará com o fundo já virado para cima. E é onde as hastes voltam 180 graus, elas já voltam totalmente para baixo e o fundo fica para cima. É bem tranquilo. Então, se vocês quiserem dica também, eu posso dar alguma dica de como fazer, e tem os vídeos já explicativos, e vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar os links de todos os vasos que eu tenho feito aqui. Eu vou deixar o link na descrição, deixar o link de cada vídeo individual, porque eu tenho um vídeo aqui que faz de início, desde fazer os palitos, vídeo de fazer o fundo, fazer a parede do vaso, levantar o vaso ou o cesto que seja, e também do acabamento da boca. Só não tenho vídeo ainda do acabamento de pintura, mas para fazer a peça eu tenho vídeo desde o corte do jornal. Aí vocês podem ver, ó, o vaso já está com a boca para baixo, as hastes apontadas para cima, para o fundo do vaso. Isso significa que voltou 180 graus. E essa dobra do acabamento aqui da boca, ela fica com cerca de 2 centímetros, é o suficiente para esconder todas essas pontas aqui. Porém eu vou cortar essas pontas, elas não ficam nesse tamanho não, porque aí não daria para esconder, ela só tem que estar menor. Aqui já iniciando já o acabamento final. Cada haste dessa, ela vai ser dobrada atrás da outra, aí ó, como vocês estão vendo, para poder esconder. Aí, ó.
peguei a primeira, cortei, aí já estou escondendo aí, ó. E vai dessa forma até a última. Eu pego a próxima, passo atrás dessa que está mais próxima dela aí, eu passo ali atrás dessa próxima e volto para dentro dessa borda aí. Aí aqui eu vou cortar todas, eu já sei o tamanho que eu preciso. Aqui eu corto todas. Aí depois é só, aí ó, já cortei ali. Aí passo atrás, como vocês estão vendo, passo atrás, ó, bem detalhado para que vocês tenham a ideia bem de como fazer. Aí passo atrás, escondo, uso até uma ferramentazinha que eu fiz para poder esconder, apertar elas para dentro aí. E assim por diante, até a última. Quando chega a última, aí vocês vão ver o único detalhe que tem da última para encaixar. Olha lá. Isso aí segue até a última haste, tá bom? Só até a penúltima. A última é que eu tenho um detalhezinho para mostrar. Seguindo, pessoal, com o processo, já está bem próximo de finalizar aqui. Aí quando eu tiver na penúltima aqui é que tem o detalhezinho que eu disse, né? O como fazer para finalizar a última haste aqui, porque aqui são as hastes que eu estou escondendo aqui para finalizar a peça. Sempre uso essa ferramentazinha, uma chave de fenda que eu dobrei essa chave para poder encaixar os palitos dentro dessa borda aí. Essa é uma borda da boca do vaso e os palitos a ponta dos palitos são encaixadas aí dentro. Aí. Estou na penúltima aqui. Aí, observe bem. Aí sobrou uma. Essa é a última agora. Então essa última peça, ó, eu estou abrindo aqui a primeira que eu dobrei, a primeira que foi dobrada. Agora eu passo essa última, ó, dentro da dobra que eu fiz nela, lá, e volto para trás para amarrar. Aí finaliza, escondo aí dentro da borda e aí finaliza a peça. Ó, vocês podem ver, não aparece nenhuma ponta no finalzinho, ó. A peça completa, pronta, e não aparece nenhuma ponta das hastes que fiz. Aí, ó. Aí fica uma borda muito bem acabada e uma borda também um pouco mais grossa, porque a parede do vaso é fininha, só a espessura de um palito de jornal. E aqui ela aumenta, fica uma borda mais grossa, parecendo mesmo a boca de um vaso chinês, aqueles vasos de cerâmica. Aí encaixou perfeitamente a peça dentro, passou um pouquinho da altura para não aparecer. Aí só vai, depois que colocar a planta aí dentro, só vai aparecer a planta e o vaso de jornal, não aparece o outro, fica escondido aí dentro. Finalizei aqui a peça, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem ir lá nos comentários e deixar, que assim que possível eu retorno, respondo a pergunta. E também na descrição do vídeo vai estar o link de vários vídeos com esse processo de fabricação de peças artesanais utilizando o jornal. Peço a vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos vocês.
Thank you.